Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Esse é o texto alvo da nossa reflexão nessa noite. Lembrando que nós estamos numa jornada ainda inicial de exposição do Evangelho de Marcos. Nós temos caminhado desde o versículo 1. E domingo após domingo, temos refletido no texto do evangelista Marcos. E hoje, nós vamos refletir em Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Eu vou fazer a leitura desse texto, eu peço que você acompanhe atentamente na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, entraram juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os crentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, diante de nós a tua palavra, tua santa palavra. O que nós te pedimos, Deus, de maneira humilde, em temor e reverência ao Senhor, é que teu Espírito Santo possa iluminar os nossos olhos e também as nossas mentes e corações, para que nós possamos compreender as verdades que aqui estão descritas, ao ponto que essas verdades possam alcançar o profundo da nossa alma, do nosso entendimento, e nós possamos, Deus, fundamentá-las em nossa própria alma, mudando a nossa vida, transformando, sendo exortados por ti, e também saímos daqui jubilosos, cheios de esperança, pelo que Cristo Jesus faz por nós. Então eu te peço isso, Deus, que o teu Espírito Santo nos guie no meu falar e no ouvido dos meus irmãos, que nós sejamos alimentados por ti. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você seja assim, talvez você conheça uma pessoa que seja assim, já passou por isso, que é você saber ou achar que não precisa de médico. Ou você já foi assim, ou você é assim, talvez, né, achar que não precisa de médico, ou você conhece uma pessoa que acha que não precisa de médico, de forma alguma. Eu testei aqui na semana passada, o caso de uma pessoa que eu conheço, que alguns dos irmãos que conhecem também, que ele é médico de si mesmo. É médico de si mesmo. Aí até ainda vai, porque a pessoa sabe que tem algumas limitações, Rubinho, sabe que tem algumas dificuldades de saúde, mas ela se automedica. O problema é quando a pessoa acha que não precisa de cuidado, de tratamento, e pode seguir a sua vida de qualquer maneira, né? Seguir a sua vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Acha que do jeito que ela está ótimo, ou que, na verdade, alguém com um olhar clínico até vai atrapalhar a vida dela. Isso é uma situação que pode acontecer conosco mesmo. Por vezes, a gente é tomado dessa falsa sabedoria, né, que eu sei mais da minha vida do que o médico. Né? Eu até concordo que, em alguns momentos, talvez a gente saiba mesmo. Mas, se a gente contar tudo direitinho para o médico, ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar. Reconhecer, irmãos e irmãs, as nossas limitações, reconhecer algumas situações difíceis que nós passamos, pode nos ajudar a ter uma vida melhor. Né? Qualquer aspecto de soberba é um grande pecado. Qualquer aspecto de soberba sempre vai trazer mais prejuízo do que
alguma coisa positiva. A pessoa soberba tem mais a perder do que a ganhar. No texto que nós estamos refletindo nessa noite aqui, nós vamos encontrar alguns grupos de pessoas. Nós vamos encontrar grupo de pessoas que eles, de fato, são o que a Bíblia fala aqui, pecadores. Pessoas que estão distantes daquilo que Deus preceitou para a vida deles. Nós vamos encontrar um grupo de pessoas que tem uma má índole e trouxeram muito prejuízo a pessoas que nós poderíamos olhar como como semelhantes ao nosso tempo, pessoas que falam assim, essa pessoa é uma pessoa má, é uma pessoa que ela não tem princípios, é uma pessoa que ela só gera prejuízo ao invés de lucro ou algo positivo para a vida de uma pessoa. Ao ponto que também nós encontraremos um grupo de pessoas que reconhece a sua situação e por causa disso são humildes. E ainda nós vamos ver um grupo de pessoas aqui que são pessoas que acham que estão acima das outras e que por causa disso podem acusar de uma maneira muito direta e livre qualquer pessoa, sem olhar para si mesmo, sem reconhecer a sua situação perante Deus. O texto nos diz aqui em Marcos 2, versículo 13, que, de novo, saiu Jesus para junto do mar. Lembre-se que Cristo Jesus, ele tem o seu ministério de uma forma mais ampla, realizado na cidade de Cafarnaum e nas cidades ao redor do mar da Galileia. Na região, que era uma região muito humilde, uma região carente, inclusive do ponto de vista espiritual, era uma região desprezada. É uma região onde que estava distante do centro de Jerusalém e distante da espiritualidade que Jerusalém vivia. Aqui diz que Jesus saiu de novo para junto do mar, ele está falando do mar da Galileia. E diz o versículo 13 que toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. A gente já pode lembrar pelos milagres que Jesus já fez até aqui, os irmãos, quem está acompanhando mensagem após mensagem, já viu como Deus ele já fez coisas maravilhosas. Ele curou a sogra de Pedro, ele expulsou vários demônios da vida de pessoas possessas. Deus ele fez uma cura de um leproso, ele purificou a vida daquele leproso. Deus curou um paralítico em que amigos trouxeram eles, abriram o eirado da casa, o telhado, desceu um paralítico. Deus primeiro diz que o pecado daqueles homens estão perdoados, e o povo já ficou espantado, porque quem é esse que pode perdoar pecados? E como confirmação que Jesus pode perdoar pecados, ele disse para aquele paralítico, toma o teu leito, levanta e anda. E foi o que ele fez, tomou o leito, levantou e andou. Confirmando, afirmando que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Então, irmãos, por causa de tudo isso que estava acontecendo, a fama de Jesus já era muito grande, multidões o seguiam. E por isso, Jesus já não conseguia, de uma maneira tão livre ou tão fácil, ensinar nas sinagogas. Já era alguém muito conhecido. Ao ponto também que ele já estava enfrentando oposição dos líderes religiosos da época. Então, ele também não tinha acesso fácil para ir nos ambientes religiosos judaicos da época para ensinar. Mas aqui, Jesus ele vai junto ao mar, uma multidão vem ao seu encontro e ele os ensinava. Lembre de uma das mensagens que eu trouxe, o foco de Cristo Jesus, ele nunca vai abandonar esse foco, é ensinar o caminho da salvação, é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Apesar dos muitos milagres, do que Deus faz de maneira especial, Jesus não veio para ser um curandeiro. Jesus, ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, convidando as pessoas a se arrependerem e pregando o evangelho de Cristo Jesus. Mas, de fato, a situação estava ficando muito difícil, só a multidão acompanhando Cristo Jesus. E quando ia passando, viu a Levi. O texto aqui de Marcos não diz exatamente, mas os textos paralelos
de Mateus e Lucas, nós vamos, especialmente o de Lucas, vai afirmar que esse Levi é Mateus, um dos apóstolos, que seria chamado aqui de Jesus, para ser seu discípulo e o seu apóstolo. Então, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É isso que diz o versículo 14. Deus chamando um certo Levi. Irmãos, se nós pudéssemos fazer um filme específico dos discípulos de Cristo Jesus, um bom título para esse filme seria Os Improváveis. Eu nem sei se tem filme com esse nome. Eu sei que tem um grupo humorístico que tem esse nome, Os Improváveis. Mas se a gente fizesse um filme exclusivamente dos discípulos, esse filme se chamaria Os Improváveis. A começar dos primeiros discípulos que foram chamados, e a gente já passou por eles, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, chama primeiramente um grupo de pescadores, pessoas iletradas, simples, pessoas que não tinham nenhum apreço da comunidade religiosa da época, até porque eles eram galileus, uma terra meio sombria, uma terra de gente que não entende muito o que é religiosidade, o que é espiritualidade, um pessoal que não entende muito quem é o Deus Yahvé. São os galileus. E Deus começa seu ministério lá e chama galileus, pescadores, pessoas improváveis. E agora, na sua caminhada, Deus chama um outro improvável. Aqui, irmãos, ao ponto de, se a primeira leva que ele chama, os fariseus, os escribas viram assim, mas ele está chamando galileus. Aqui, irmãos, Jesus Cristo faz algo que vai espantar os seus primeiros discípulos. Os pescadores, talvez como Pedro, André, Tiago, talvez eles não acreditaram no que Cristo Jesus fez. Quando passa numa coletoria, vê um certo Levi lá, esse Levi já sabia quem era Jesus. Não se esqueça, a fama de Jesus já tinha corrido. Levi sabia quem era Jesus, sabia o que Jesus já tinha feito, os milagres de Jesus, o que Jesus já tinha pregado. E Jesus, ao passar naquela coletoria, vê Levi e diz assim: segue-me. Eu fico pensando, Pedrão, né? Pedrão olhando, falando assim: Jesus, calma aí, agora o senhor já está indo longe demais. O senhor já foi longe em me chamar. Agora, você está chamando um publicano? Você está chamando um coletor de impostos? Porque o coletor de impostos, irmãos, no certo sentido, ofende até os pescadores. Até porque Levi é um do coletor de impostos daquela região. Imagine que talvez, aqui eu só estou, eu não tenho comprovação bíblica para isso, tá? Eu só estou elucubrando algumas coisas aqui, irmãos, no sentido em que talvez aqueles pescadores, assim, eu sei quem é Mateus, eu já paguei imposto para ele, e digo mais, esse Mateus cobrou mais do que deveria. Porque essa era uma atitude muito clássica de um funcionário público da época, que era um publicano, um coletor de impostos. Sempre coletar mais do que deveria. Qualquer semelhança com a nossa época é mera coincidência, tá, irmãos? Esse negócio de pagar mais imposto do que deve, né? É coisa só daquele tempo do Império Romano, né? Nosso tempo não, a gente paga pouco imposto, a gente está feliz pagando imposto, né? Todo mundo é feliz, né? Quando a Receita Federal, eu nunca passei por isso, eu espero que os irmãos, todo mundo fica muito satisfeito, né? Quando recebe um e-mail da Receita Federal e está assim: você foi premiado, né? Você vai passar pela malha fina, nós vamos investigar tudo na sua vida que deve ter mais imposto para você pagar que você não pagou. Todo mundo vai muito feliz para a Receita Federal, né? Então, veja só, vocês acham que esses homens ficaram felizes ao ponto de ver o mestre deles, Jesus Cristo, chamando um publicano, um coletor de impostos, para seguir Cristo Jesus? Não ficaram satisfeitos. Não ficaram satisfeitos. Porque a fama dos publicanos não era uma boa fama. Eram pessoas que, do ponto de vista social, eles tinham pouquíssimo apreço ou nenhum apreço da sociedade. Primeiro, porque eles cobravam impostos. E, de fato, o que eu falei aqui é uma realidade. Os coletores de impostos da época, para se manterem, para obterem lucros para si mesmos, eles cobravam mais impostos do que o próprio Império Romano determinava.
Eu estou chutando aqui, mas se o Império Romano determinasse 10%, eles cobravam 15%, ao ponto de 5% ser embolsado para eles. E não é à toa que esses publicanos, eles, dentre todas as pessoas da época, eles eram ricos. Lembremos de um certo Zaqueu, que também era muito rico, e conhecerá a graça do Mestre. Mas aqui nós estamos diante de uma outra pessoa que era rica, Mateus, Levi. E ele ficou rico por ser um coletor de impostos, por ser um publicano. A ideia de um funcionário público dos nossos tempos, né? Jesus chama, segue-me. Irmãos, nós não sabemos exatamente os motivos, até porque o próprio evangelho de Mateus, que é o Mateus que nós estamos falando aqui, escrito por ele, né? O Levi vai escrever o evangelho de Mateus, e ele também narra essa cena da forma que está aqui, em Jesus chamando ele seguindo Jesus Cristo, levantando-se da sua coletoria e seguindo Jesus Cristo, ao ponto de nunca mais olhar para trás. Tem uma música do Grupo Logos, aí o Cláudio Anderson até chora quando a gente fala do Grupo Logos, né? Do Paulo César, que fala que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ele está, na verdade, é uma música, é a Bíblia cantada, né? Paulo César faz isso com maestria. Fala, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O que Levi faz aqui nessa decisão de seguir Cristo Jesus, irmãos, é romper com toda a vida dele, com tudo aquilo que ele tinha, com tudo aquilo que lhe proporcionava conforto, tudo aquilo que proporcionava riqueza. Mas ele, diante do que ele estava ouvindo, escutando e vendo o que Jesus estava fazendo, e sabemos que isso é uma obra interna do Espírito Santo, ele não resiste àquele chamado. Quando Jesus fala, segue-me, a única reação daquele homem, como diz aqui o versículo 14, é dizer, ele se levantou e o seguiu. Seguiu a Cristo Jesus. E diz o texto, continua agora, falando que, achando-se, versículo 15, Jesus na mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Irmãos, como eu disse, é um filme dos improváveis, né? Porque a ideia é que só está andando gente da pior espécie com Cristo Jesus. E pode até nos estranhar quando a palavra de Deus registra que muitos publicanos e pecadores estavam andando. Você não levantaria uma pergunta e falar assim, mas todo mundo é pecador? Por que aqui destaca uma classe especial que nem são os publicanos, né, mas são os pecadores, né? Ou seja, será que o restante da sociedade, eles não são pecadores? Como os escribas dos fariseus, que aparece um outro grupo aqui, então os escribas dos fariseus não têm nenhum problema com Deus, não têm nenhum pecado diante de Deus, só uma classe específica que aparece agora como pecadores. Irmãos, o Evangelho, quando narra essa expressão aqui de pecadores, está falando de uma perspectiva dos detentores da lei judaica, né, os próprios fariseus, em que via um grupo de pessoas que abandonavam vários preceitos da lei, estavam distantes dos preceitos da lei, especialmente os preceitos, não somente da lei, mas que os fariseus, inclusive, aumentaram, criando novas regras, novas leis, e esse grupo que não cumpria essas regras e não cumpriu essas leis, da maneira que os fariseus achavam que deveria cumprir, esse grupo era chamado de pecadores. Ou seja, pessoas que, no certo sentido, estão descompromissados com a lei de Deus, ou até com o rigor da lei dos fariseus. Então, eram os pecadores. Os publicanos, como eu já disse aqui, eram aqueles povos também nada amado pela sociedade, um povo desprezado, um povo que nós não podemos esquecer, que também, em certo sentido, traiu o seu próprio povo, aliando-se ao Império Romano, né, cobrando impostos, fazendo isso, e não tem problema nenhum, eu não estou querendo falar, nem conheço a vida de ninguém aqui, tá? Não estou falando que funcionário público está traindo o povo, né? Aqui no Brasil, funcionário público é traidor do povo. Não, irmãos, a gente precisa de funcionalismo público, né? Saúde, educação, todas as coisas que estão diante de nós precisam de funcionário público.
mas, de fato, os coletores de impostos da época se aproveitavam desse cargo. E agora tem esses grupos aí da pior espécie possível, publicanos e pecadores. Até os discípulos de Cristo Jesus estavam aqui também. Aqueles pescadores, né, ali do Mar da Galileia, estavam, e agora mais um, né, o próprio Mateus. E vejam só que aqui nós estamos num banquete. Jesus à mesa na casa de Levi. Lembra que Levi era um coletor de impostos, era alguém de posse. Então ele tinha na casa dele, provavelmente, um bom espaço. Era comum. É um espaço, em certo sentido, até aberto, onde que muitas pessoas poderiam comer ali. E está esse grupo de pessoas muito grande comendo com Cristo Jesus. Aqui fala que o número era grande, pessoas que também seguiam Cristo Jesus. Aí aparece no versículo 16 um outro grupo de pessoas. Os escribas dos fariseus. Lembrando que os escribas são os mestres da lei. Por eles, inclusive, escreverem a lei de Deus, eles conheciam muito a lei de Deus. E diz que os escribas dos fariseus, o que são os fariseus, irmãos? É basicamente um grupo religioso político dentro da nação de Israel, que eles tinham um rigor religioso muito forte, especialmente na obediência e cumprimento da lei de Deus. E os fariseus, como parte desse rigor, para que eles não pudessem errar alguma vírgula da lei, eles criavam novas leis como barreiras protetivas para não quebrar a lei de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Para um judeu, o sábado não poderia trabalhar. Não se trabalha no sábado, é o dia do descanso, é o dia exclusivo de culto a Deus. Então, o judeu não trabalhava no sábado. Como uma medida protetiva, para que ninguém pudesse quebrar essa lei, o simples fato para um fariseu de pegar numa ferramenta já era quebrar a lei. Então, para que ninguém corresse o risco de trabalhar, eles criaram a lei e falaram assim, não pode pegar em ferramentas de trabalho. Nem que ela esteja no meio do caminho na sua casa, e você precisa ali, no sábado, ela está ali, pega ela e só guarda ela. Não pode pegar numa ferramenta, para que você não possa quebrar a lei de Deus e trabalhar. Então, nós estamos falando de pessoas rigorosas com a lei. Pessoas que não só levaram a lei não é uma questão só de levar a lei a sério, mas de ainda torná-la muito mais pesada. Então, é esse povo que está aqui, os escribas dos fariseus, que faziam parte desse povo político religioso, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Irmãos, essa pergunta ela tem uma forte ligação com a própria lei de Moisés. Porque para um judeu, comer não era somente uma coisa trivial do dia a dia em alimentar o corpo e acabou. Comer era algo não só do aspecto social, mas do aspecto religioso. Existia na lei de Moisés vários preceitos para se comer. Não se chegava de qualquer forma numa mesa e comendo. A mão não podia estar suja, como está suja, né? Os meninos, às vezes, vai comer algumas coisas, pega, eu lembro que aquele negócio, vai para a pracinha, passa a mão na lixeira da pracinha, tudo, né? Aí chega em casa, vê o primeiro pedaço de comida ali, que chegou com fome da pracinha, pega aquela mão, né? A mão está daquele jeito, você não sabe nem identificar a cor da mão, né? Pega aquilo e come, né? O judeu não faria isso. O judeu tem um ritual para comer. Ele não chega de qualquer forma. Ele come sabendo que aquilo é uma própria parte da sua espiritualidade. E um judeu olhava muito a sério com quem ele ia comer. Não comia-se com qualquer pessoa. Um judeu, para se sentar na mesa, após o ritual de purificação, um judeu sério, ele queria certificar que todos que estão sentados à mesa dele também passaram pelo próprio ritual de purificação e todos estão puros cerimonialmente para fazer aquela alimentação. Não se come de qualquer maneira numa mesa judaica. Existia um rigor. E aqueles homens agora estão espantados. Porque existe uma mesa de um mestre da lei, que se diz mestre da lei, que se diz aquele conhecedor da verdade de Deus, na verdade, ele é a própria verdade de Deus, Jesus Cristo, ele é a lei.
ele se vê comendo com pecadores. E aqueles mestres da lei olham para o dono da lei e dizem assim: por que ele está comendo com publicanos e pecadores? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está rompendo com todo o paradigma criado pelo próprio Deus para isso? O que esse homem está fazendo? Ele está comendo com pecadores. Jesus, né, que escutava e, se precisar, como a gente viu no texto anterior, escrutinava o coração e a alma das pessoas, traz a seguinte resposta. Último versículo da nossa reflexão. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, com aquela cena que estava diante daqueles escribas, diante dos próprios discípulos, cheio de publicanos e pecadores, Jesus ele está apontando para a nova realidade de salvação que Deus está estabelecendo. Ele está estabelecendo uma salvação que é para todos. É um estabelecimento de uma salvação que ele não só encontra aqueles que estão amparados na lei de Deus e buscando, vejam só, às vezes a gente lê a questão dos fariseus e acha que esse povo é só o povo ruim. Não, os fariseus, uma boa parte deles são pessoas sérias, pessoas comprometidas com a lei de Deus, com o culto de Deus. Eram pessoas que, de fato, buscavam, mesmo nos seus exageros, agradar a Deus. O problema desse grupo e de alguns grupos de fariseus que chegam a Cristo Jesus é que eles entendiam que Deus, ou que a graça de Deus, ela não deveria ser experimentada por pessoas que estão desleixadas na sua vida. Pessoas que, a princípio, não têm compromisso nenhum com Deus. Pessoas que, até ali, não demonstraram compromisso nenhum com Deus. A realidade que está se escancarando aqui é a realidade da graça. É a realidade de um Jesus que ele vai encarar quem está de frente dele, pecadores. Lembremos que os escribas dos fariseus, sabe o que eles são também, irmãos? Pecadores. Só que eu disse aqui no início que soberba e orgulho é um dos piores sentimentos que nós podemos alimentar e sempre vai trazer prejuízo a qualquer pessoa que for orgulhosa e soberba. No reino de Deus, os soberbos não são contados. No reino de Deus, os soberbos não recebem a senha do Salvador para que possam encontrar o caminho da graça. O reino de Deus também não são formados por pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, que levam a sua vida de qualquer maneira e que desprezam a vida com Deus, a religiosidade, ou não têm arrependimento nenhum dos seus pecados, porque isso não era o sentimento daquelas pessoas que estavam comendo com Cristo Jesus. O reino de Deus são para pessoas que estão comendo ao lado de Cristo Jesus e que apontam também a nossa realidade, ou a realidade que nós devemos encarar para a nossa própria vida. Assim como Levi e os colegas de Levi, publicanos e outros pecadores, intitulados assim pela sociedade da época, eram pessoas que reconheciam a sua miséria espiritual. Reconheciam quem elas são diante de Deus. Jesus, ele atraiu vários pecadores, como o texto dizem, porque essas pessoas entendiam que Cristo Jesus tinha o alimento que a vida delas precisava. E é por isso que essas pessoas estão se chegando a Cristo Jesus. Cristo Jesus não está aqui, irmãos, dando tapinha nas costas de todo mundo, comendo e se divertindo, e falando com as pessoas assim: sigam as suas vidas, podem continuar fazendo o que você está fazendo, porque meu reino é para todo mundo. Não. Diz o texto que Jesus estava ensinando antes desse banquete. Eu tenho certeza que esse banquete era também um momento em que Cristo estava ensinando, olhando para cada uma daquelas pessoas e falando assim: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam entender que há um Deus sobre todas as coisas, e um Deus que é justo, e que não aceita o pecado, ao ponto que ele vem buscar o pecador. Eu imagino aquelas pessoas com os olhos brilhando,
ouvindo aquelas palavras de Cristo Jesus e dizendo: eu preciso disso. Mas nessa mesa nós podemos ser, irmãos, os mestres, os escribas dos fariseus, e dizendo assim: sou melhor do que esse povo aí que Jesus está comendo. Eu sou bom, eu faço o que Deus preceitua. Eu preciso da graça de Cristo, mas não é nem muita graça, um pouquinho de graça já resolve para mim, porque eu tenho seguido o preceito de Deus. Esse povo aqui não achava que precisava de Cristo Jesus, mas eles precisavam. Por isso que Cristo Jesus traz esse ditado popular, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Cristo diz com essa frase é que Ele está olhando para a inclinação do coração. Jesus não está falando aqui que Ele não veio para salvar também fariseus. Vejam que muitos mestres e doutores da lei se curvarão diante de Cristo Jesus, como Nicodemos. Pessoas que reconheceram a sua vida, a sua situação e buscaram de Jesus a salvação. Mas alguns não entendem isso. O que Cristo Jesus fala, e fala para mim e para você, é que um coração contrito, Deus não despreza. Um coração que se achega a Cristo Jesus e a sua mesa, de uma maneira contrita, Jesus não vai desprezar. Irmãos, nessa noite, de maneira especial, nós somos lembrados de um banquete. Quando a gente vai participar aqui da ceia, nós estamos lembrando que também nós estamos fazendo parte de um banquete. Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele não deixou de fazer banquete, né? Ele deixou um sinal da graça, chamando, convidando as pessoas a continuarem participando de banquetes. O que está diante de nós aqui é um banquete. Não é o pastor dessa igreja que está oferecendo esse banquete. É o Senhor Jesus Cristo que está oferecendo esse banquete a cada um de nós. Agora, para esse banquete é uma postura correta de se achegar a Ele. Não se achega de qualquer maneira na mesa de Cristo Jesus. E fique tranquilo, eu não sei se você lavou ou não lavou a sua mão. Até porque quem vai comer o micróbio é você mesmo, né? Não é dessa maneira que eu quero falar, de qualquer maneira que você chegou. Mas os convidados para essa mesa, para esse banquete, ao cálice, ao pão, os convidados são aquelas pessoas que reconhecem a sua miséria. Irmão, se eu estou aqui participando dessa mesa é porque eu sou um miserável diante de Deus. Não tem nada para oferecer a Deus senão os meus pecados. Essa mesa não é para orgulhosos ou soberbos. Essa mesa não é para quem está olhando assim, falando assim: por que você está participando dessa mesa? Por que você está fazendo isso? Essa aqui não é uma mesa de acusação. É certo que há princípios que são regidos para que nós participemos da mesa. Nem todo mundo participa da mesa. Existem princípios de compromisso, de testemunho de arrependimento, de testemunho em que sua vida foi transformada, que você fez um compromisso público diante de Deus, como nós presenciamos aqui também nessa noite, pessoas que se achegam desta maneira para a mesa, mas ainda assim reconhecendo: eu sou miserável. E a mesa de Cristo Jesus é para esses corações miseráveis, esses corações que reconhecem a sua situação. Uma frase sempre conhecida e dita, que eu não sei exatamente quem é o autor, que diz que a igreja é o local onde famintos encontram o pão. E aqui estamos nós, irmãos. Talvez um olhar de fora deveria falar assim: por que Jesus está aqui servindo uma mesa a pecadores? É porque Jesus resolveu derramar sua graça para nós mesmos, irmãos. Onde que no reino dele, nós somos aqueles que, apesar de nós, do que nós fazemos, Deus nos convida sempre ao arrependimento. Não é para uma vida tocada de qualquer maneira. Aquelas pessoas, como o próprio Levi, como nós vimos aqui, abandonou a sua vida. Seguiu a Cristo Jesus, não deu prejuízo para mais pessoas. Teve uma mudança de vida real. Essa mesa que nos alimenta como miseráveis, também nos mostra que nós devemos ter uma mudança de vida completa.
Esse é o convite que Cristo Jesus já apontava nesse texto, onde que o evangelho dele alcançaria não somente o povo que tinha a lei de Deus nas mãos, mas inclusive aqueles que desprezavam a lei. O evangelho de Cristo Jesus iria mudar a realidade não somente de Israel, mas de todo o mundo, chamando pessoas que, inclusive, a expansão do evangelho encontraria os povos pagãos, os gentios, que somos nós, irmãos, que somos nós. Sejamos gratos a Deus pela salvação que Ele trouxe a cada um de nós. Sejamos gratos a Deus por nos permitir participar do banquete que Ele oferece a nós. Sejamos gratos a Deus pelo perdão que Ele concede às nossas vidas. E peçamos a Deus que Ele não nos deixe ser soberbos espirituais, que Ele não nos dê orgulhosos espirituais, que Jesus sempre nos ajude a reconhecer quem nós somos. Nós somos alvos da graça de Deus, pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? E nessa oração já vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Deus, aqui estamos como alvos da graça do Senhor e do amor do Senhor. Diante de nós, aqui Deus está a mesa da ceia, Deus. O pão que representa o seu corpo, o cálice que representa o seu sangue derramado ali na cruz. E os convidados para essa mesa somos nós, Deus. Pessoas limitadas. Pessoas, Deus, que erram na sua caminhada. Pessoas que em nada se diferenciam dos seus discípulos, aquelas primeiras pessoas que o Senhor chamou para uma caminhada. Talvez, Deus, talvez muitos de nós já demos prejuízos a outras pessoas, como Mateus assim o fez. Talvez muitos de nós já desonrou pessoas próximas. Talvez muitos de nós já entristeceu a vida dos seus pais, das suas mães. Talvez muitos de nós, assim como eu, já erramos, Deus, com os nossos filhos. Talvez muitos de nós tenhamos tantos pecados, Deus, para confessar, que a nossa mente é limitada em reconhecer cada um deles. Mas, Deus, pedimos ao Senhor, ao Deus da graça, que nos ajude, Pai, dando um profundo arrependimento às nossas almas e aos nossos corações em relação ao nosso pecado, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer a nossa situação miserável todos os dias, a reconhecer que sem o favor do Senhor, sem a sua graça, sem um alimento diário que o Senhor nos dá, nós estamos completamente perdidos, Deus. Nos ajude a reconhecer que sem a redenção, sem o Salvador, nós estaríamos completamente mortos eternamente. Deus, não faça com que nenhum de nós tenha orgulho de si mesmos. Que nenhum de nós se orgulhe naquilo que faz. Pelo contrário, Deus, que nós sejamos servos humildes, pessoas simples, assim como aquelas pessoas narradas agora, Deus, no Evangelho de Marcos, onde que nós vimos pessoas assim assentadas aos pés de Cristo Jesus, ansiando receber de Cristo Jesus uma palavra de exortação, Deus, mas uma palavra também de esperança. Que sejamos nós, estes que estão ansiosos por receber do Senhor o favor. Que o Senhor possa nos nutrir, Deus, com a Tua graça diariamente. Que sejamos sempre alvos do Teu amor, sempre alvos da Sua misericórdia, sempre alvos do Teu perdão, ó Deus. O Senhor sabe, Deus, que por nós mesmos, nós não somos dignos dessa mesa, mas queremos Te agradecer, porque o Senhor nos torna dignos de participar dessa mesa. É o Senhor quem nos dá roupas novas para que a gente possa participar dessa mesa. É o Senhor quem muda a nossa mentalidade e nossa própria alma, Deus, para nos achegarmos ao banquete do Senhor. Que nesse pequeno pedaço de pão
no pequeno cálice do suco de uva, todos nós sejamos alimentados, Deus, em nosso espírito, pela Tua graça. Essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus.